No vídeo de hoje eu vou mostrar como uma pequena modificação no gabinete Carbide 275 da Corsair e um problema de espaçamento na bomba do water cooler H110 V2 da Corsair também fizeram a temperatura do meu computador baixar em uns 20 graus. Os problemas que eu estava querendo resolver eram os seguintes. Primeiro, a troca da placa, ela é um modelo diferente e aí é aquela placa que joga o ar quente para fora e não para trás. Eu tinha antigamente a Founder Edition, então ela era aquele modelo que capta o ar e joga tudo para trás. Isso ajuda para não aquecer tanto lá dentro. Nesse modelo novo, jogo o ar para dentro, comecei a perceber que estava ficando bem quente para a placa. Na montagem antiga, aqui na frente, onde tem esses coolers agora, é onde ficava o radiador, então eu estava usando ele aqui na frente, montado para cima, né, as mangueiras saindo aqui por cima, e então o ar que entrava já passava pelo radiador e esse era o restante do ar que sobrava lá dentro para resfriar o restante das coisas e depois ele saía. E nisso eu estava percebendo que estava ficando bem quente a placa, então esse é o primeiro problema. O segundo problema foi que, deparando aí na internet, acabei me deparando com um vídeo falando um pouco mais sobre radiadores e como funciona o sistema, né, que é o loop fechado, e as bolhas de ar. E aí, um dos principais aspectos era a questão que, por mais que seja vedado, por mais que seja um sistema fechado, sempre entra ar, sempre tem um pouquinho de ar lá dentro. E se você for parar a pensar, física básica, a bolha de ar vai ficar sempre no topo desse loop. Então, se a gente tem aqui a bomba de água e a gente pôr o radiador abaixo do nível dessa bomba, obviamente o ar que tiver dentro do sistema vai ficar dentro da bomba. Isso já é um grande problema, porque a bomba não é feita para puxar ar. E na minha configuração antiga, que nem eu falei que ficava aqui, o que acontecia é que o topo do meu loop estava aqui em cima. Logo, as bolhas de ar formavam juntamente onde estavam as mangueiras para saída e entrada de água. Ou seja, não é a pior configuração, mas também não é a melhor. Um pouco de ar sempre acaba passando para lá dentro. Então eu também queria mudar isso e passar justamente para cima, que é a melhor configuração possível, porque as bolhas de ar ficam sempre lá no topo. Aqui embaixo, onde tem a captura da água para o loop, não vai ter problema nenhum. A água vai ser sempre capturada da parte de baixo, pela gravidade, as bolhas estão em cima, não tem como entrar ar e mantém todo o loop fechado, sem ar. Também melhor configuração. Depois, terceiro problema era a frente do gabinete. Esse aqui é um Corsair Carbide 275. Ele é fechado, que nem vocês veem aí na foto, antes de eu ter mexido. Ele é totalmente fechado na frente e isso só deixa entrar ar aqui para essas laterais. Então tinha esse problema de fluxo de ar. E o último problema era do próprio radiador em si. Ele é um modelo da Corsair, o 110H versão 2. E fuçando em fóruns, eu estava achando muito estranho as temperaturas. As temperaturas da minha CPU estavam batendo 80, 93 graus. Jogando, ligava o PC, já estava em 50 e poucos graus. Estava achando muito estranho. E aí, buscando um pouco na internet, achei um pessoal que também estava tendo esses problemas. E o problema que eu estava era que aquela parte que vai atrás da placa-mãe, do backplate, para pôr todo aquele bloco ali do motorzinho, né, da bomba, tava com uma folga. Quando eu montei lá atrás, eu lembrava que tinha essa folga, eu falei, deve ser para não estragar a placa-mãe, não forçar. Só que no meu caso, tava muito a mais essa folga. E eu encontrei um pessoal reclamando. Eles fazem isso para várias placas-mães, cada placa-mãe vai ter uma espessura diferente. Acabou que no meu caso, não é para todos, não é um problema específico, só, o V2 está com problema, não. É um caso específico, para algumas placas-mães pode ocorrer isso, que quando você monta, você vê que aquele conjunto está muito solto. Ele deveria ficar solto, mas não tanto. E aí com isso, o bloco da CPU não estava colando, o bloco da bomba não estava colando tão bem na CPU e as temperaturas estavam consequentemente mais altas. Indo para as soluções que eu apliquei para resolver os problemas que eu mencionei foi: primeira ideia, tirar o radiador daqui da frente para que o ar entre gelado e isso ajude também a placa de vídeo a respirar. Já resolveria dois problemas de uma cajadada só. Diminuiria a temperatura da placa-mãe, placa de vídeo, e resolveria o problema das bolhas colocando o radiador em cima. Só que aí já tinha o primeiro empecilho.
esse gabinete, ele, apesar de suportar radiador em cima, se você olhar por causa da minha memória RAM, não cabe o radiador mais os coolers. Então aí eu fiz a primeira adaptação, que foi jogar os coolers para fora do gabinete. Ele originalmente tem um filtro de ar aqui em cima. Eu estou procurando para encontrar um de tamanho certo. A ideia que eu quero fazer para finalizar é cortar esse filtro e completar aqui a volta. Ficaria só os coolers para fora. Pensei em ainda pôr talvez até uma placa de acrílico. Eu pensei em pôr uns parafusos com suporte aqui. Poderia pôr uma placa de acrílico aqui em cima, mas vai prejudicar também o fluxo de ar. Então acho que eu vou só colocar o filtro mesmo. Para colocar os coolers aqui fora eu tive que fazer também uma adaptação. Dar uma forçada aqui no gabinete. Então eu vim com o alicate, dei uma puxadinha aqui para poder caber os conectores passarem por aí. Tirando isso, o restante deu certinho. Parafusei no radiador e eles estão segurando. Então isso resolveria o problema de entrada de ar que estava entrando ar quente e resolveria o problema da bolha do radiador. Bom, da parte da frente aqui era uma placa sólida, então a solução que eu achei foi fazer furos. Peguei uma furadeira e usando broca de madeira. A dica aqui é usar a broca de madeira, que ela é pontuda e cava. Então eu vim por trás aqui e fui cavando esses furos. Tô pensando se eu não faço até mais uma sequência aqui desses dois lados opostos agora. Acho que pode entrar mais ar ainda. E com isso a ideia é aumentar o fluxo de ar. Então aqui na frente tem dois coolers de 140. Tem o filtro para poeira aqui também. E fazendo o furo aumentou bastante o fluxo de ar. Então a ideia é pôr mais ar frio para dentro do gabinete, para que a parte aqui de baixo entre ar para a placa de vídeo, a parte aqui de cima entre ar para o radiador. E lá atrás tem o cooler jogando tudo para fora que está quente. Isso resolveu a entrada de ar. E o último problema do radiador com a folga, né? Lembra disso? Então eu pesquisei, eu lembrei de quando eu tinha montado, realmente estava assim. Eu desmontei, vi que estava ainda com a folga. E aí o que eu achei de solução, o pessoal lá recomendava, era comprar isso aqui, umas arruelas. Eu vi uns vídeos da gringa, o pessoal lá fora falando, eles compravam coisa de borracha, umas arruelinhas de borracha. Aqui no Brasil o que eu achei a melhor solução, que encaixou certinho, foi isso aqui. Isso aqui é uma arruela para bateria. O pessoal que toca a bateria coloca lá para quando conecta os pratos. E parece que usa isso aqui para amortecer. Ele é de plástico, um plastiquinho duro. E aí, como vocês vão ver nas fotos aí, eu coloquei isso entre a placa-mãe e esse backplate que segura o bloco do radiador. Então, quando eu fiz isso e parafusei de novo o backplate na placa-mãe, eu já percebi imediatamente que estava mais certo, estava alinhado. Os furos onde os parafusos vão ali, que seguram o bloco, já estavam alinhados com a placa-mãe bem no mesmo nível. E aí, quando eu pus o bloco como um todo, deu para perceber que ele entrou mais firme e não ficou daquela forma antiga. Apesar de antigamente, quando entrava com a parte da bomba em cima, parecia estar tudo grudado, tudo ali firme. Pelo que eu vi, como atrás tinha essa folga, ficava alguns milímetros ali de folga entre a bomba e a CPU. Então isso fez com que ficasse provavelmente bolha de ar, ou mesmo não estar em tanto contato com a CPU, aumentava a temperatura. Então a dica aqui é: procure em casa de instrumento de música essas arruelinhas aqui de plástico para bateria. E aí a última coisa para solucionar o problema, eu troquei as fãs, tanto da parte da frente quanto da parte de trás. Eu peguei para trás lá uma fã de 120, ela tem um airflow de 70, então aumentei em relação à antiga que eu tinha. E também as da frente de 140 eu aumentei para 100 o airflow. As duas são controladas por PWM, então eu consigo controlar a velocidade delas de acordo com a temperatura. A placa-mãe aqui que eu uso é da ASUS, ela tem aquele Qfan que chama, e lá você consegue mexer, manipular o gráfico do jeito que você quiser em relação a temperaturas e velocidade da ventoinha. E percebi que deu uma boa melhorada também no fluxo de ar. Mostrando aqui então as temperaturas agora no PC. Você vê cada núcleo está em torno de 36 graus a temperatura atual. Ele registrou aqui pico de 40 e o package da CPU está em 46, 40 graus. Hoje a temperatura está em torno de uns 30 lá fora. E aqui o quarto é menor, não tem ar-condicionado nem nada, então
é esperado que fique um pouco acima da temperatura ambiente. Mas comparado ao que era antes de eu mexer, aqui eu já ligava o PC, estava sempre 50, 55, sem fazer nada. PC em idle, parado, não tem nada rodando, tá sempre 50, e quando jogava aí nem se fala. E descendo um pouco aqui, temos temperaturas da placa de vídeo, 60 graus, pico, a média 58, tá desligada as fãs dela, então tá tranquilo, tem grandes crises. Vamos rodar agora um jogo, a gente vai jogar Crysis. Eu vou pôr num capítulo específico lá em que tem uma área bem aberta, tanques, explosões. A gente roda e a gente vai ver conforme se comporta as temperaturas. No Edge Kill, só para lembrar, eu vou deixar sempre no Quiet, é o modo mais silencioso. Embora ele tenha outras opções aqui. Tem uma opção Extreme que eu poderia usar para, se eu quisesse garantir que vai ficar mais baixas as temperaturas. Mas no teste a gente vai usar no Quiet, vocês vão ver que mesmo no Quiet, depois de ter feito todas essas alterações no gabinete e no water cooler, vocês vão ver que as temperaturas não vão passar muito aqui de 60 graus, nem perto dos 80 como estava antes. Então bora lá. Bom, agora vamos gravar aqui então um gameplay de Crysis Remaster. Eu pus tudo no máximo e a ideia é tentar estressar o máximo que der aí dos gráficos para a gente tentar forçar a CPU e a GPU. Eu pus aqui usando o Riva Turner as temperaturas de cada core, package, temperatura da placa, essa temperatura aqui é do núcleo 2 dela, é mais interno, memory junction e o load de GPU. Então vamos rodar e vamos ver como ficam as temperaturas. Team Idaho, this is command. We're pushing up the valley all the way to the mine. Repeat, phase line is the mine. Expect heavy resistance from KPA or up ahead. And command, this is Strickland. What's the word on that air support? Over. That's a no-go, sir. Airspace is not yet secure. Our jets are occupied with strategic targets on the other side of the island. Air support's on hold until further notice. Copy that. We'll have to do this the hard way. All units, this is Major Strickland. Air support is on hold. Push ahead to phase line Alpha. Let's go, let's go, let's go. First line of defense is a blockade at the train station. Nice shooting, Idaho 2. Decente pra estar tudo no máximo. Esse jogo é pesado pra caramba. Idaho Command, we have multiple bandits inbound. Over. Push on through, boys. É uma pena que nesse remaster eles não remasterizaram o som. Não sei se é meio visual. Caraca, o que foi isso? Nossa, eu morri do quê? Ah! Eita! Eita! Enquanto, ó, você vê lá o core, tá tudo no quiet, aqui o skill da Corsair. Mesmo no quiet, a temperatura do pacote ali, ó, 60 graus, não passa muito disso. Hoje é um dia quente aqui. Os cores também estão cada um tranquilo, a placa de vídeo tá subindo, tá? Vai aquecer mais. Já vi bater uns 83, esse core mais interno, core 2. Core 1 fica em torno de 70, no máximo 80 que eu peguei. Vamos ver, vamos ver.
this thing and mop it up. Nomad, advance on that train station. We'll cover you. Ó, o pack de subindo, 62. Vamos ver. A cidade vai aumentar um pouquinho Can't aqui. push ahead till that Já train caiu. station is secure. Tem jeito, não Clear passa. them out, Nomad. Muita diferença. A gente tava, a essa altura o pack já estaria 87, 80, facilmente. Um ajuste que eu ainda quero fazer, vou comentar, é mexer na configuração da placa-mãe e pegar aquela fan de 120 lá do fundo e aumentar a velocidade dela. A ideia seria puxar mais ar, dado que entra bastante ar, para forçar um pouco mais o fluxo de ar lá dentro do gabinete. Então, passar melhor pela placa de vídeo e carregar também mais calor que ela está absorvendo lá dentro do gabinete. Então, meio que formar quase uma corrente de ar lá dentro, né? Pra tirar o ar e puxar o ar com melhor eficiência. Vamos ver. Tem Chunks que are experimentar down. isso. Repeat, chunks are on the ground. What the hell was that? Whoa, that was a big one. This whole place is shaking itself to pieces. Keep it focused, Marines. Stay on mission. We're approaching a line of KPA defenses. We're pushing right up. Target down! KPA still have an active AAA in the valley. Take it out so we can send in our birds. Caraca, quase. Nossa, ó, perfeito esse 4 aqui do lado. Target destroyed, Major. Send in the force. All right, air support is on its way. Good job, Nomad. We're pushing ahead to phase line Alpha. We got a green light on that air support. There's an overlook final, nearby. chegamos a I'll upload 63 the graus. coordinates to your tactical map. Pack Get up there and score pick that são target. 60, Send in an airstrike on your command. 50. Copy that. Aí você vê que fica indo e voltando, né? Não passa muito disso. Sobe, bate no teto, aumenta um pouquinho a velocidade, cai de novo. E a placa de vídeo, tranquila também, 78 graus, rodando no máximo isso aqui. Vegetação, pesado o gráfico, nem crise nenhuma. É isso aí, valeu galera, espero que tenham gostado. Heads up, Marines. We got AAAs in place throughout the valley. What the fuck? Units are on hold till this Botou o anti-aircraft tanque. gun is eliminated.